Mas vamos trazer um personagem que está envolvido nessas discussões diretamente e começar também a repercutir os outros temas polêmicos. A gente viu muito bem o grau de polêmica e quão controvertidos são esses temas. Seguindo adiante, para todos esses temas que estão sendo aquecidos no Congresso Nacional, além das ruas e nas redes, evidentemente. A proposta que inclui na Constituição a criminalização do porte ou posse de qualquer quantidade de droga é outro assunto que tá realmente aquecendo a discussão. A PEC, inclusive, já foi aprovada, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara essa semana. Foi um passo importante para seguir para a votação definitiva. É o projeto e além do projeto que equipara o aborto ao homicídio, está dando o que falar, como a gente está vendo. A gente pode convocar ele agora, minha querida diretora. Vamos trazer então o deputado Bibo Nunes, que está aqui com a gente nessa sexta-feira, dando essa colher de chá. Tudo bem, deputado? Como é que vai? Tudo bem, bom dia, André. Bom dia, colegas aí que estarão participando do programa. Uma imensa honra estar discutindo aí as drogas. Eu imagino que você, enfim, você tem toda uma trajetória aí, sempre na dianteira e da tropa de choque e da oposição. E a gente vê um executivo cada vez mais sendo derrotado e tendo as suas pautas ali destruídas, né? No Congresso Nacional, que segue obstruindo e seguindo adiante com as suas próprias pautas. Como é que você está vendo, de modo geral, principalmente a questão das drogas, sua expectativa olhando adiante? Olha, eu estou vendo com bons olhos, porque droga não leva a nada. Qual a vantagem em usar drogas? Nenhuma. Temos que extirpar, tirar de vez as drogas do Brasil. Se tem pessoas que não entendem as consequências do uso de drogas, do traficante estar aí recebendo dinheiro em face da desgraça de grande parte da população. Eu sei muito bem, já convivi, já vi muitas mães, pais virem falar comigo de terem filhos drogados na família. Acaba, dizima, extermina com a família. Então não vejo o menor sentido alguém vir debater a favor das drogas. É quem não tem noção da realidade. Fico mais surpreso ainda com o STF querer legislar sobre drogas. Eles têm que julgar. Eu sou radicalmente contra o que é ruim para a sociedade. Pessoas que não entendem, não têm visão do bem e do correto, eles têm que ser, através da lei justa, serem beneficiados, porque simplesmente não pensam, não têm noção do que é o bem e o mal para a sociedade. Justo, a sua opinião, contundente como sempre, mas eu vou trazer o Mano Ferreira para te fazer uma questão aqui, deputado, também nessa linha, porque muita gente tem dito, Mano, que pode ter sido uma reação do Congresso Nacional contra o avanço do Supremo nessa pauta da descriminalização da maconha. Eu posso fazer uma pergunta muito rápida, só para entender a opinião do deputado. O senhor está defendendo a criminalização do álcool? Olha, aí já está sendo um pouco avançado. Eu, por exemplo, de minha parte, não teria problema algum. Eu nunca bebi álcool, nunca fumei, nunca bebi, nunca portei drogas. Para mim, essa pergunta não afeta nada. Se depender de mim, também não tem álcool. O senhor quer tirar a cervejinha do brasileiro? Essa é a... Eu não vejo vantagem alguma. A cervejinha do brasileiro trabalhador que na sexta-feira toma uma com os amigos para curtir a vida, o senhor quer retirar da vida deles, é isso? Olha, você tem umas colocações bastante estranhas. Eu não falei isso. Não falei isso. Ué, e não vejo o senhor falou em extirpar e banir qualquer droga da sociedade. Você não quer comparar maconha e cocaína com cerveja, né? Álcool é droga, você não quer fazer essa comparação, álcool né? Álcool é droga ou não é? Não, mas vamos levar a sério as palavras. Você está colocando já droga como se fosse remédio também é droga. Como sim, álcool quer extirpar toda a droga. Claro que então não. vamos fazer um debate sério. Eu me divirto muito sem álcool. Eu me divirto muito sem álcool, sem maconha, sem cigarro, eu me divirto muito. Nossa, tu aí não cola. Mas o senhor que está no Partido Liberal quer mandar na vida dos outros e dizer como o outro pode se divertir, deputado? Não tem essa. Não tem essa. O senhor acha que o senhor que é filiado ao Partido Liberal deseja definir que o brasileiro não pode se divertir com a cervejinha no fim de semana? É isso? Você que está dizendo isso. Não coloque palavras na minha boca. Deputado, eu não disse isso. Você que radicalizou e quis jogar como se qualquer coisa fosse uma droga ilícita. Beber uma cervejinha dentro da normalidade não tem problema nenhum. Tanto que é legal. Então o senhor não quer mais extirpar as drogas da sociedade. Não é vamos que vamos aqui. Não é isso. Deputado Bibo Nunes.
Vamos botar a bola no chão aqui e tentar que a gente possa nos ater aos dispositivos na lei que realmente está sendo discutida e todo o debate, da forma mais técnica possível. Qual que você acha que é o ponto de maior contenção, mais polêmico e por que você talvez o defende ou o rechaça? Como é que está essa situação? Mais técnico possível. Com relação ao porte de drogas? Sim. Drogas? Sim, essa discussão. Eu sou totalmente contrário. Como eu falei, eu não vejo vantagem alguma, nenhuma vantagem, a pessoa se drogar, ficar doente, ter sequelas, os neurônios não regeneram. Não vejo vantagem nenhuma. Tanto é que eu digo, eu sou um cara alegre, feliz, bem-sucedido, nunca bebi, não sou padre nem pastor, mas por opção. Não vejo vantagem nenhuma em beber, em fumar, em consumir drogas. E a minha vida é bem normal e sou bem-sucedido. Então, eu tento até ser um certo exemplo de uma pessoa razoavelmente bem-sucedida que não usa drogas. Não tenho por que usar drogas. E não quero que um parente meu, um filho meu, amigo meu ou qualquer cidadão brasileiro seja prejudicado pelo uso de drogas. Não tem benefício nenhum o uso de drogas. A sua posição está clara nesse sentido, a sua experiência pessoal também, mas eu ainda estou buscando que a gente possa tentar entender, fazer um raio-x dos 513 deputados que representam o conjunto da sociedade brasileira, absolutamente plural e diversa nesse aspecto, de 220 milhões de habitantes. Vamos tentar trazer alguma nuance aqui para o debate também, mas a sua posição está clara, pessoal. Vamos trazer a Jessie Peixoto para a discussão. Jessie. Bom dia, deputado. A minha pergunta gira em torno não apenas da medida, para que o senhor nos explique talvez um pouco mais qual que seria, por exemplo, a correlação entre a criminalização de todas essas drogas com o acesso, muitas vezes, que o senhor elabora e que seria tão maléfico, mas também meu ponto central essa é uma medida que surge num momento onde o Supremo Tribunal Federal tomou determinadas posturas em relação à mesma avaliação de habeas corpus, a vários outros sentidos, a medidas que estão lá, que competem no que eles chamam do vácuo aí do legislativo em relação à questão das drogas. Então, eu queria entender se o senhor vê isso como uma reação direta aos ministros que muitos dizem que estão usurpando o poder do legislativo. Sim. Olha, eu não tenho dúvida que estão usurpando o poder do judiciário, no caso, que estão tentando ingressar no legislativo. Não compete ao STF, na minha opinião, em estar legislando. Eles têm que julgar. E não é de hoje que o STF e alguns ministros aí pensam que são superpoderosos. E isso vai acabar. Nós vamos lutar por isso. Nós, de direita, queremos apenas que os poderes sejam equânimes e respeitados. Agora não vejo sentido algum em estarem discutindo. A votação lá está 5-3 para descriminalização, o que eu considero um absurdo, porque qualquer pessoa de bom senso que está nos assistindo, pessoas que já sofreram, a família destruída pelo uso de drogas, claro que é contra. E eu questiono qual é o benefício no uso de drogas. Eu sou bem direto e objetivo. Qual é a vantagem em ter um drogado na família? Qual é a vantagem em ter um traficante na família? Me explique alguém qual é a vantagem. Vamos trazer aqui, boa deputado, vamos trazer aqui agora o nosso Felipe Monteiro para fazer uma pergunta, por favor. Bom dia, deputado. O que eu fico impressionado, né, é essa retórica, né, vazia, sem qualquer embasamento técnico, que a Câmara dos Deputados está tomando para fazer uma decisão tão importante como essa, não é? O STF, por exemplo, ele se debruçou sobre o assunto porque a Câmara foi omissa. A Câmara aprovou a lei antidrogas que previa a despenalização do usuário, né? O caso que chegou no STF, por exemplo, é de uma pessoa negra que estava portando 3 gramas de maconha e foi presa. E foi presa como traficante. E isso reflete várias pessoas no Brasil todo. E ao invés da Câmara sentar e debruçar sobre o assunto de forma séria, né, criando critérios objetivos para realmente diferenciar o usuário de traficante, ele faz esse proselitismo político, ele faz esse populismo penal para jogar para a plateia e não se atenta para o mais importante, que é o seguinte: há um apartheid social no Brasil. Infelizmente, quem é negro e quem é pobre no Brasil é considerado naturalmente traficante e não usuário. Para de falar besteira. E não usuário.
Então, ao invés da Câmara debruçar no assunto, não faz isso. E você não vai, e você não vai acabar com as drogas por meio de lei. Da mesma forma que você não vai acabar com a lei da gravidade por meio de decreto. Então, a Câmara não está fazendo nenhum tipo de medida específica, razoável e eficiente para acabar com a droga. Pelo contrário. Sua réplica, deputado Bibo. Me explique, estranha a colocação dele. O que é que estão discutindo, então? Isso foi aprovado na CCJ, a PEC agora, da PEC das drogas. Isso aí não é discutir? Não é se preocupar com as drogas? Está dizendo que a Câmara, o Congresso está fazendo nada? O que é fazer alguma coisa para você, então? Agora, apartheid social é deixar com que o menos favorecido, como você colocou, o negro, o pobre, eles têm que se drogar para serem iguais ou coisa assim? Não estou entendendo. Proselitismo que ele está fazendo é você. Um proselitismo ensaiado, daqueles ensaios de esquerda, onde todos têm que falar a mesma coisa. Só que mantém o ritmo. Procura falar e centrar o que estamos falando no momento, e não com decorebas de esquerda. Não tem decoreba nenhuma, deputado, aqui, não. Tem decoreba, Palumbo? Eu concordo com o Bibo. Eu tenho decoreba sua. Eu concordo com o Bibo. Fica à vontade. Estou junto nessa luta contra as drogas. O Supremo Tribunal Federal, com todo respeito à instituição, não pode usurpar a função. Está na lei de droga já, o artigo 28, falando sobre o porte de entorpecente. Você cita esse caso aqui, mas tem diversos casos que o próprio juiz desclassifica para uso. Então isso é uma retórica barata sua, PP. Sua, que quer liberar essa porcaria aí. E vocês querem liberar essa porcaria? Eu vou falar quantas vezes tiver que falar. Pra vocês fumar à vontade nos bairros de Playboy e não ser incomodado pela polícia. Mas não é incomodado pela polícia. Playboy que tá fumando uma na Vila Madalena não é preso. Pois é, deveria ser. Não é preso. Deveria Quem é preso é o pobre negro da periferia. Que pobre negro? Onde você tirou isso aí? Onde você Relatório tirou isso daí? CNJ. Eu esperei você falar. Eu esperei você falar. Você é autoritário. Eu estou te poupando. Você é autoritário. Eu esperei você falar. Eu esperei você falar e você não deixa ninguém falar aqui. Você quer falar mais do que o Marinho, pô? Calma. Pode falar. Isso aqui é um programa democrático. Estamos aqui para isso, para distribuir o tempo. O tempo é seu. Quer concluir? Quero concluir, sim. Então nós estamos juntos nessa briga contra as drogas. Eu já expliquei aqui também, como policial que sou há 20 anos, mais de 20 anos, que a pessoa pode ser usuária, pode ser traficante com tijolo de maconha, tipo um playboy que compra a maconha para ficar fumando em casa, ele é usuário. Mas ele pode ser também traficante, dependendo da circunstância e local onde ele foi preso e como ele foi preso, ele pode ser traficante com um pino de cocaína. E o Supremo Tribunal Federal não pode falar só 60 gramas pode, aquilo lá não pode. Isso é absurdo. Vai soltar milhares de traficantes, é o que vocês querem, soltar milhares de traficantes. Aí o que o traficante vai fazer? Bom, já que eu não vou ser preso mesmo, eu vou vender de 1 em 1. Como eles já estão fazendo na Cracolândia, que eles fracionam lá em 3, 4 pedrinhas, saem vendendo e aí não são presos. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra? Tem nada a ver, tem nada a ver. Ele é o expert em segurança pública. O critério objetivo Vamos numa biqueira comigo que eu te explico. Você não vai pra biqueira nada. Vamos na biqueira. Não, eu não fui pra comprar. Já fui pra aprender. Aprender nada. Me fala uma aí que você conhece aí, vamos lá. Você não prende nem o dedo na porta. Vamos lá. Rapaz, você não prende nem o dedo na porta. Se você pegar minhas canas aí, eu já dei mais cana do que você tem de vida, irmão. Pode colocar umas 5, 6 vezes. Entendeu? Eu já troquei tiro com o bandido armado de fuzil. Você que é frouxo e não quer ir comigo numa biqueira. Vamos botar a bola no chão. Tô esperando o convite, filho. Bora! Pega uma aí que você vai comprar lá que eu vou com você. Eu não compro nada. Mas eu vou pra aprender. Vamos abaixar a temperatura só um pouquinho aqui, mas claro, é importante sublinhar as diferenças, mantendo o elan minimamente, a civilidade aqui minimamente. Mas uma coisa engraçada é o seguinte, Marinho. Vamos lá. O Elon Musk, se viesse pro Brasil e acendesse o beckzinho dele, o Elon Musk que é o ídolo da direita, estaria preso no Brasil. Tá errado também. Estaria preso no Brasil. Tá errado também. Não pode acender beck aqui não. Vai acender no país dele. Estaria preso no Brasil. Tá errado aqui também. Deputado estaria preso no Brasil. Vamos trazer aqui a sua visão sobre a questão do aborto também, que estão pretendendo equiparar ao crime de homicídio. A gente viu uma reação muito avassaladora, não apenas de setores progressistas de esquerda, mas mulheres, de modo geral, que não necessariamente se afiliam a qualquer partido de esquerda, ali em sobressaltos, bem indignadas aí com o que supostamente vai ser avançado com esse PL. Traz a sua visão aqui da forma mais específica, técnica possível. Na sua visão, o que está em jogo de fato, na prática? O que mudaria com essa jogada do Congresso? Sim. Olha, uma menina estuprada, eu sou a favor de que tenha o aborto. Atenção!
até 22 semanas. 22 semanas é tempo suficiente para fazer o aborto. Depois de 22 semanas, já está praticamente o feto pronto, já está em condições. É um crime. Está matando um ser humano. É um ser humano que ele está. Aí o que faz? Mas a criança, eu concordo, é terrível. Imagina ter um filho de um estuprador. Sabe o que faz? Nasce a criança, sai fora e deixa para doação. Deixa para doação. Porque depois de 22 semanas, a sistolia fetal, por exemplo, é um homicídio. É só saber mais do que é uma sistolia fetal, é matar um ser vivo. 22 semanas, um ser vivo que ele está. Isso é homicídio. Não tem a menor dúvida. Está impedindo que essa criança só venha a se comunicar com os demais seres humanos. Mas é o ser vivo que será assassinado depois de 22 semanas. Agora, foi estuprada? A família toda sabe na semana. Na outra, 3 semanas, 4, 5. Não pode fazer o aborto ali, conforme a legislação? Agora ficar discutindo que faça aborto Deputado, com 8, 9 meses de gestação? Deputado, é o mínimo de bom senso que temos que ter. No momento que a gente vai pedir um break para você que está nos escutando na Rede Jovem Pan de rádio, já a gente volta aqui no Morning Show. Debates acalorados nessa sexta-feira para começar a agitar a sua sexta-feira. Essa é a nossa promessa para você. Daqui a pouco a gente volta. E aqui, dando sequência ao nosso programa ao vivaço, com a Jess Peixoto para trazer também uma nuance aqui e também talvez um contraponto. Vi que você ficou um pouquinho contrariada, talvez com algum ponto. Fica à vontade. Deputada, é porque esse assunto, eu acho que ele tem que ser debatido à luz de muito cuidado. Porque existem, de fato, situações, talvez, em que não seja só a percepção da família ou da própria pessoa, mas dificuldade até mesmo em, querendo ou não, no caso de crianças, principalmente, se reconhecer essa gravidez. Existem várias questões que a gente precisa humanizar e não levar isso para uma pauta de briga ou de uma discussão que pode não contribuir. Mas o senhor me disse uma coisa aqui que me faz levantar uma pergunta para o senhor muito sincera. O senhor disse que o senhor é favorável ao aborto para o caso de jovens que são estupradas antes das 22 semanas. Então, antes das 22 semanas, o senhor endereça e apoia essa medida. Mas aí minha pergunta é a seguinte: se o senhor é a favor dessa medida antes das 22 semanas, em um certo grau, o senhor considera que antes das 22 semanas não é vida? Porque a argumentação do senhor seguinte é que depois das 22 semanas seria um bebê viável e tudo mais. Então o senhor está se declarando favorável à legalização do aborto a todas as mulheres antes das 22 semanas, tendo em vista que o senhor não considera vida? Porque isso me gera uma certa confusão em relação à argumentação que o senhor tem. Porque assim, se a concepção de vida for desde o momento em que a criança está lá, desde o momento da concepção. Então ali juntou os dois, o zigoto existe, já é vida. Se é neste momento que a concepção de vida existe, não seria válido que isso fosse expandido para todas as mulheres na argumentação do senhor? Concordo plenamente contigo. É uma decisão bastante difícil. Em princípio, o ideal é que não se faça aborto nunca. Isto é o ideal. Mas imagine o pai de uma criança de 10, 12 anos que tem a filha estuprada por um marginal, um bandido, um ser terrível. Como é que vai ter aquele filho? É muito ruim. Mas a legislação hoje permite o aborto nesses casos. Não é isso? Permitir. Então eu estou aqui respeitando a lei. Tá bom? Eu estou respeitando a lei vigente hoje, que eu sou um cidadão que respeita a lei. Então, eu estou com o meu parecer dentro da lei. Se eu não respeitasse a lei, eu seria totalmente contra o aborto desde o primeiro segundo. Desde o primeiro segundo. Mas pense bem, eu estou respeitando a lei. E a lei não determina o tempo. Já que está colocado 22 semanas, depois de 22 semanas, é um ser muito avançado, muito mais próximo de sair do ventre da mãe e conviver com todos os seres humanos que somos nós. Agora, entendeu o porquê que eu defendo isso? Porque eu estou respeitando a lei. Eu não posso ir contra a lei. Se não existisse essa lei, eu seria contra desde o primeiro segundo. Me fiz colocar? Na verdade, não. Porque, no final das contas, o que eu não estou tendo uma compreensão para o senhor, é vida a partir de quando?
Não, a vida é desde o primeiro segundo. Então por que você pode tirar a vida no caso das mulheres estupradas pela perspectiva do senhor e lá nas 22 semanas você não poderia? Porque a minha dúvida está girando em torno disso. Parece uma certa contradição moral. Mas, Jéssica, tem uma questão. Vamos ouvir aqui, deputado, rapidamente. Eu estou respeitando a lei. É que tem uma lei no Brasil. Está compreendido, eu respeito deputado. lei. Compreendido. Não, mas tem uma questão interessante que... Finalizando, que a gente precisa seguir. Esse é o ponto importante, até a Jéssica colocou um ponto interessante aí, porque assim, no Brasil, a pessoa morre quando acaba a atividade cerebral dela. Morte cerebral é morte. Então a discussão das 22 semanas é exatamente quando se começa a formar o cérebro, né? Então, teoricamente, quando começou a atividade cerebral da criança, essas pessoas que colocam o marco de 22 semanas, é exatamente por conta disso. Tem cérebro, começa a vida biológica dela. Não vou nem discutir a vida religiosa, as concepções de crença, que algumas pessoas falam que desde a concepção ou não, né? Então, o marco de 22 semanas está ligado exatamente ao marco da função cerebral. Então, eu entendo o deputado, quando ele defende a questão do marco temporal de 22 semanas, entendo, mas não concordo. Pepe, vou ter que te interromper brevemente antes de você concluir. Estamos de volta para você que está nos escutando na rede Jovem Pan de Rádio aqui no Morning Show. Números finais aqui do debate acalorado aqui nessa sexta-feira, entre a bancada, evidentemente. Deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, está presente aqui com a gente ao vivaço. Mas o Felipe Monteiro está com a palavra para finalizar o comentário final do deputado e a gente segue adiante. Eu entendo as pessoas que defendem as 22 semanas, quando começa a formar o cérebro, como a impossibilidade de você abortar, até no caso de aborto. Mas o caso da Jéssica faz sentido, porque as pessoas que defendem o aborto, a discriminação do aborto, vai exatamente da mesma linha. Não tem cérebro, logo poderia se abortar porque não tem vida biológica, no caso, né? Porque não tem vida cerebral. É importante trazer essas nuances, essas diferenças. É uma situação que não dá para ser resolvida a golpe de frase feita, de bravata, e precisa ter todo o cuidado do mundo para que uma solução duradoura realmente possa ser assegurada aí para o povo brasileiro. Obrigado, deputado, pela sua presença. Obrigado, Marinho. E só dizer o seguinte, eu seria a favor ao aborto depois de 22 semanas se tiver o caso de anencefalia. Se o feto não tiver cérebro, com 24, 25 semanas, eu sou a favor do aborto se não tiver cérebro. Foi uma honra participar. Bom dia a todos. E vamos torcer por saúde e tudo de bom para os brasileiros. Obrigado, deputado. Seguindo adiante, então, aqui no nosso Morning Show, seguindo adiante aqui um assunto super polêmico, que a gente vai estar trazendo todas as visões distintas para realmente entregar aqui realmente uma visão que represente o retrato, o conjunto da sociedade brasileira e não ficar reféns só de bravatas e soluções reducionistas, golpes de frase feita. Acho que isso é um desserviço para quem está nos escutando e nos assistindo, mas, claro, a opinião é de vocês e esse é o nosso compromisso aqui para sempre estimular um debate de alta qualidade.